Muito bem, pessoal. Marquinhos, você pode desligar as luzes atrás? Fazendo um favor? Ótimo. Cadê meu iPad? Tá ali, Cris. Essa é minha esposa. Você mexeu nele? Última vez a Cris teve a brilhante ideia de, puxa, vou dar uma olhadinha numa coisa aqui no iPad do Ronald, e simplesmente apagou tudo que eu tinha preparado, os versículos, só ela fechou tudo e foi-se tudo. Muito bem, quem está muito triste hoje? A gente pode te abraçar, fazer uma coisa aí para te animar um pouquinho. Ninguém está triste, demais, só um pouquinho. Muito bem, gente. Hoje nós vamos encerrar a série sobre prosperidade. O que foi isso? Se por acaso você... eu espero que você tenha aproveitado até agora. Tem sido um assunto super importante para mim. E quis compartilhar coisas que vocês pudessem praticar no dia a dia. Eu acho que o dinheiro é uma coisa super importante. E ninguém consegue viver sem o dinheiro, óbvio. Ninguém consegue. Agora, viver em função do dinheiro é muito complicado. Mas toda e qualquer pessoa, toda e qualquer instituição, toda e qualquer organização precisa de recursos financeiros para poder se manter. Você não consegue ir num restaurante e sentar lá, comer alguma coisa, levantar, não, hoje eu não estou a fim de pagar a conta, e pegar e ir embora. Tenho certeza que alguma coisa desagradável vai acontecer com você. Então, tentou sair do restaurante sem pagar a conta, sem dúvida alguém vai ficar um pouquinho irritado com você por esse motivo. Agora, eu quero ler para vocês. Quem de vocês trouxe uma Bíblia ou um iPad com a Bíblia dentro? Deixa eu só fazer uma estatística aqui. Quem de vocês traz Bíblia no papel? Levanta a mão. No papel. Sara, mais alguém? Aqui no meio. Quem mais traz a Bíblia em papel? Impressa. Muito bem. Quem não traz a Bíblia? Sandrine, claro, né? Óbvio, né? Luquinha, que é um gênio, sabe de cor, né? O Beto também sabe de cor a Bíblia, então não precisa, né? Claro. Né? Quem de vocês traz ou no iPhone, ou no iPad, ou no iPlab, enfim, tá aí. Mas que pessoal crente, barbaridade e tecnológico, né? Legal. Então, por gentileza, vocês três que eu trouxeram em papel, abra em Lucas 16, versículo 13, ok? Então esse vai ser o nosso versículo, Lucas 13, versículo 16, foi isso que eu disse? Ao contrário, meu Deus do céu. Tá bom? Lucas 16, versículo 13. Então vamos lá. É uma história, uma passagem registrada que vai fazer muita diferença se você pegar o que realmente esse autor está querendo passar para a gente. Lucas 16, versículo 13, diz assim: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará a outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então nós temos aqui duas palavras que eu quero destacar: Deus e dinheiro. Em outras traduções ou em outras passagens, nós temos a palavra mamon. Alguém de vocês tem essa palavra? Em vez de dinheiro aparece mamon? Muito bem. Mamon é uma entidade que representa o dinheiro ou a riqueza. E eu quero explorar um pouquinho esse assunto com você. O que significa mamon, o que significa o dinheiro, neste contexto que esse autor está nos trazendo. Então nós temos isso aqui, Deus e mamon. E mamon é, literalmente, din-din, tutu, capilé, bufunfa, né? Ok? Nós temos algumas características
em relação a esse dinheiro aqui. Nós temos uma certa qualidade. Quando você fala sobre riqueza, dinheiro, neste ambiente de Mamon, que na verdade é um demônio, é uma entidade espiritual que governa esse assunto. Ok? Então você tem uma qualidade inferior. Então a primeira coisa que a gente vai olhar aqui é que você precisa saber que o dinheiro que este espírito traz é de uma qualidade inferior. Nós vamos olhar o dinheiro do ponto de vista de Deus e o dinheiro que Mamon te oferece. E Lucas está falando, você não pode servir a Deus e ao mesmo tempo servir a Mamon. Você não pode servir a Deus e servir ao dinheiro, fazer o que um manda e o que o outro manda ao mesmo tempo. Você tem que tomar uma decisão, você precisa fazer uma escolha. Quem é que eu vou servir? Ok? Vamos mais um pouquinho aqui. O que é que nós temos? Nós temos, quando você começa, e eu vou provar isso aqui para vocês depois, quando você começa a servir a Mamon, você vai encontrar tristeza, você vai encontrar cegueira, você começa a tomar as decisões de uma maneira cega, então você começa a ficar cego, porque esse tipo de Deus, esse tipo de líder, vai causar esse efeito colateral em você. Quando você começa a servir Mamon, você vai também colher brigas. Lembra quando a gente falou sobre quando você ama o dinheiro, você vai encontrar ali a raiz de todos os males. Quando você está servindo a Mamon, quando você está servindo a riqueza, quando você está servindo ao dinheiro, você vai encontrar, sem dúvida alguma, brigas e mais brigas. O que mais que a gente vai ter debaixo deste Deus, debaixo desta entidade? Ele vai fazer com que o nosso alvo principal se torne o dinheiro. E nada mais importa para você ou para mim. A hora que eu sirvo Mamon, a hora que eu sirvo o dinheiro, o meu alvo passa a ser o dinheiro. Nunca vai ser o suficiente o que eu tenho. Tudo aquilo que eu fizer, tudo aquilo que eu for montar estratégia, qualquer coisa que eu faça, qualquer plano que eu monte, o objetivo final é o dinheiro. Quando você serve este Deus. Então Jesus está dizendo, você não pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Mais algumas características. Quando você tem Mamon como teu Deus, como teu Senhor, você vai virar escravo dele. Ou você é escravo de Deus, ou você é escravo de um outro Deus, ou você é escravo de um outro Deus. E aqui, Jesus está ensinando. Se você for servir a Mamon, você vai virar escravo dele. Tenha paciência, vamos avançar mais um pouco. Outra coisa que acontece é que os nossos valores, aquilo que a gente acha que é bom ou ruim, os nossos valores ficam distorcidos. A gente começa a pensar que o bom é ruim e o ruim é bom. Então, o nosso conjunto de valores passa a ficar distorcido. Ok? Vou mostrar para vocês em algumas passagens mais para frente. Quando você tem a sua vida servindo a Jesus, quando você está servindo a Deus através de Jesus, porque você só consegue servir a Deus através de Jesus, certo? Muito bem. O que acontece aqui? Você vai encontrar a multiplicação dos recursos que vier à sua mão. Lembra na reunião passada que eu falei sobre a pessoa que busca a riqueza, na verdade vai perder? É um provérbio, a gente falou sobre alguns provérbios.
Então, quando você busca a riqueza, você perde. Quando você busca a Deus, você serve a Deus, a sua riqueza vai ser multiplicada. Vamos lá. O que mais que acontece? Você tem alegria. A alegria vem em sua direção. Você tem a sua visão, tudo aquilo que você pensa em fazer, ela é ampliada. Os projetos de vida, você começa a ter mais um, e mais um, e mais um. Quando você serve a Deus, Deus é o dono da visão. O Espírito Santo, quando ele foi derramado sobre a terra, no Pentecoste, ele veio para nos trazer sonhos e visões. Se você servir a Mamon, você vai encontrar cegueira. Você vai ser simplesmente um escravo que vai buscar sempre, buscar mais dinheiro, pelo dinheiro. A hora que você começa a servir a Deus, o Espírito Santo começa a te dar cada vez mais recursos, riqueza, e ele começa a te ampliar a visão. Ele começa a te dar cada vez mais projetos. Ele começa a confiar cada vez mais em você. O que mais? Uma coisa que é muito bacana é que você tem a consciência limpa. Você fica tranquilo. Você põe a cabeça no travesseiro, não devo nada para ninguém, não estou fazendo nada errado, estou servindo a Deus e posso ter bilhões na minha conta. Você dorme sossegado, sem a consciência pesada de que você está deixando de fazer alguma coisa para alguém, mesmo tendo tanto recurso. O que mais que você vai encontrar debaixo de servir a Deus? Você vai encontrar liberdade. Você vai ser livre. E quando você tem recursos financeiros, é bem tranquilo você pensar, eu vou fazer uma viagem, eu vou investir nisso, vou fazer aquilo. Realmente dinheiro traz uma certa liberdade. Mas quando você serve a Deus, essa liberdade realmente é verdadeira. Você não é escravo do dinheiro, mas o dinheiro passa a trabalhar para você. A outra coisa são os valores. Ao contrário dali, os nossos valores estão em equilíbrio. Valores equilibrados. O que é bom, o que é certo, o que está errado, está errado. Então você tem uma vida muito mais ajustada, muito mais correta. E eu quero trazer aqui para vocês alguns exemplos e algumas histórias de alguns personagens na Bíblia. Então, uma das pessoas, que eu quero que você me acompanhe, dá uma olhadinha, por gentileza, em João, capítulo 12. Vamos lá, João 12, versículos 1 a 8. Ok? João 12, 1 a 8. Eu quero que você me acompanhe em alguns assuntos aqui. João 12, 1 a 8. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Então nós temos aqui claramente uma pessoa, que nós temos aqui então Maria, vou escrever desse lado. E Maria se aproxima de Jesus, sabe que ele vai ser morto, e ela tem, porque ela serve a Deus, ela tem um recurso, só que ela é livre desse recurso.
E ela tem, então, um vaso de alabastro, um perfume super caro, que valia praticamente o salário de um ano de um trabalhador. E ela decide abrir o vaso e ela decide derramar sobre os pés de Jesus. E aí, o que é que ela tem em mãos? Ela tem os 300. E ela está livre. Ela faz com esses 300 o que ela bem entende. Se ela quisesse ficar com o dinheiro, ela ficaria. Se ela quisesse ficar com o vaso, ela ficaria. Se ela quiser derramar, simplesmente derramar todo esse recurso aos pés de Jesus, ela também poderia. E foi exatamente o que ela fez. Ela pega o recurso que é dela, ela serve a Deus, e ela simplesmente pega esse dinheiro e derrama aos pés de Jesus. Derrama sobre o corpo de Jesus. Agora, o cabra safado, sem vergonha, que é um tal de Judas. Tem algum argentino aqui? Nenhum? Vou contar para vocês a versão verdadeira. Quando Jesus estava na ceia com os discípulos. E na verdade foi bem assim, pessoal. Ele está sentado lá com o povo, com os discípulos dele. E ele diz, olha, nesta noite, um de vocês vai me trair. Aí João pergunta, por acaso sou eu, mestre? Pedro pergunta, por acaso sou eu, mestre? E assim, um por um vai perguntando, um por um, um por um. Aí de repente chega Judas Iscariotes e diz assim, por acaso sou eu? Incrível, a gente tem certeza que era argentino. Foi ele, argentino. É por isso que a gente não gosta da Argentina. Não tem nada contra a seleção, é contra Judas Iscariotes. Ele era argentino. Então, marque aí na sua teologia, Judas traiu Jesus porque ele era argentino. Tá? Então a gente não tem que ficar de consciência pesada que a gente não gosta da Argentina, que a gente vai torcer contra ela e tal, né? Então, tá aí a explicação teológica para vocês. Versão estendida por mim. Então nós temos aqui essa situação. Judas traiu Jesus. Qual que era a mentalidade dele? Ele queria os 300. Ele deu uma olhadinha no vaso, no perfume, no recurso que aquilo lá valia, e ele já estava acostumado a passar a mão no dinheiro, e ele pensou, eu preciso deste recurso, mas eu não vou pegar esse recurso e vou investir em alguém, eu vou investir de volta em mim mesmo. O jeito que ele pensava, ele tinha uma compulsão por fazer as coisas. Ele tinha que fazer aquilo lá, porque o Deus de Judas era Mamon. O dinheiro para Judas era muito importante. E o que acontece? Você acaba tendo os teus valores desequilibrados. Aquilo que você começa a brigar pelo dinheiro, você começa a ter até discussão pelo dinheiro. E na sequência Jesus disse, ei, vamos parar de fazer assim com a moça. Ela está fazendo uma coisa boa para mim. Ela está me preparando para o meu enterro. Ela está preparando o meu corpo para ser enterrado. E ó, quer saber de uma coisa? Judas, essa história, isso que está acontecendo aqui agora, em relação a Maria, esta história eu quero que seja contada por todo o mundo. E hoje, estamos aproximadamente 2000 anos depois que aconteceu esse episódio. E hoje nós estamos falando a respeito de Maria e o que ela fez por Jesus. É incrível a repercussão de um ato, de uma pessoa que serve a Deus. O coração dela estava direcionado a Deus. Ela era apaixonada por Deus, apaixonada por Jesus. Todos os recursos que ela tinha, ela entrava em ação e fazia direcionado para Jesus. Agora Judas não. Judas tinha outra abordagem, outra visão sobre os recursos financeiros. E às vezes você e eu, a gente começa a olhar exatamente assim. A gente começa a ficar preocupado demais com o dinheiro. A gente fica preocupado demais com os recursos financeiros. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Tem que ter muita calma. Você tem que saber que se você estiver servindo a Deus e você estiver fazendo as coisas que você tem que fazer, ser responsável, ser honesto,
todas aquelas coisas que nós temos falado nessas últimas semanas, com certeza você vai conseguir fazer com que tudo acabe bem. Mas vamos lá, mais um pouco aqui. Então nós temos a situação de 300 denários, um salário razoável, sendo desejado por Judas, para ele ficar com dinheiro. E nós temos Maria, que tem o recurso que Deus deu, e ela decide devolver para Jesus. Então, de vez em quando, a gente fala sobre oferta na igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Jesus não está aqui mais na terra, mas nós, como igreja, estamos. Quando nós fazemos uma oferta na igreja, nós estamos fazendo exatamente como Maria, colocando nos pés de Jesus, colocando no corpo de Jesus. Nós, como igreja, somos o corpo de Cristo. Então, você não precisa ter vergonha alguma, ou medo algum, receio algum de fazer e trazer uma oferta, trazer seu dízimo. Você não precisa se preocupar de que você está fazendo alguma coisa errada, alguma coisa que é um continho de fada. Você pode tranquilamente continuar agindo assim e cada vez mais, eu diria. Mateus 26, 14 e 15. Deixa eu mostrar para vocês como os valores, Mateus 26, 14 e 15, como esse assunto, valores distorcidos, realmente acontece na vida de uma pessoa que faz de Mamon o seu Deus. Olha o que aconteceu aqui. Depois desse episódio, Judas, então, o argentino, vai fazer alguma coisa aqui. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês, se eu entregar Jesus para vocês? E fixaram-lhe o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregar a Jesus. Nós temos então Maria, que considera 300 algo totalmente possível de simplesmente derramar aos pés de Jesus. E nós temos Judas olhando para Jesus e pensando, ele deve valer uns 30. Olha a inversão de valores. Quando você tem Mamon como seu Deus, uma pessoa vale 30 e um vaso de perfume vale 300. Então nós temos uma pessoa que está com os valores totalmente invertidos. Por quê? Porque ela serve a Mamon. Está totalmente comprometida em ter cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Quando você olha a vida de Judas, existe uma consequência que é muito desagradável de uma pessoa que serve o dinheiro. A sequência dela é a morte. Uma das coisas que acontece com quem serve este Deus, você pode até estar vivendo em luxo, pode estar vivendo em mansão, pode ter vários carros, pode ter festa atrás de festa, mas na sequência, uma pessoa que serve a Mamon é a morte. Judas, depois que ele traiu Jesus, depois que ele serviu a esse Deus Mamon, em seguida, o próprio Mamon acusa, pesa a consciência dele, e ele, em remorso, não consegue se arrepender, e ele se suicida. Gente, servir ao dinheiro, é uma coisa super perigosa. A consequência, para muitas pessoas, é uma morte terrível. Quantas pessoas estão investindo o seu dinheiro na bolsa de valores, e algumas pessoas veem a bolsa cair vertiginosamente, e ela vê a vida dela indo à falência, e algumas pessoas se suicidam, porque acabou todo o fundo de pensão. Nós aqui no Brasil não temos muito essa cultura, mas nos Estados Unidos e em outros países desenvolvidos, muitas pessoas, por causa da quebra da bolsa, elas se suicidaram. Pessoas se jogando do prédio, em Wall Street. Quantas pessoas, quantos executivos, depois que a bolsa quebrou,
as pessoas simplesmente se jogaram. E o pior é o seguinte, pouco tempo depois a bolsa sobe. Fico pensando na pessoa que pulou um pouquinho antes da bolsa subir. A pessoa pula, a bolsa subiu, e aí não tem mais volta, pulou. A morte, quando você serve a Mamon, você corre o risco de até cometer o próprio suicídio, porque o dinheiro, ele é passageiro, ele é enganoso. Você não pode confiar em Mamon, você não pode construir sua vida em cima de Mamon, você não pode construir sua felicidade em cima dele. Você precisa construir a sua vida em cima de Deus. Você precisa conseguir servir a Deus. Eu quero te dar um pouquinho de ânimo em relação a esta realidade. E para isso eu vou pedir que você dá uma olhadinha comigo, por gentileza, em Mateus 19, 29. Mateus 19, 29. A diferença, quando você serve a Deus, é a seguinte: e todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, por causa de Jesus, receberão 100 vezes mais, ainda nessa vida, e herdarão a vida eterna. Nós temos isso também escrito em outras passagens, em Marcos 10, 17 a 31, e Lucas 18, se você quiser olhar lá também. Mas você pode encontrar aqui, a pessoa, por exemplo, Maria, o que ela fez? Maria, ela pegou os 300 e ela investiu em Jesus. Ela se livrou dos 300, do valor daquele vaso, daquele perfume, ela investiu em Jesus, correto? Certo? Tirou do bolso um vasão e deu para Jesus. Quebrou nos pés dele. Já não está mais com ela. Não tem mais como recuperar aquilo lá. Então ela deu um campo, deu um perfume, deu alguma coisa. E Jesus disse: quem faz isso, recebe, ainda nesta vida, 100 vezes mais. É Jesus que está falando, não sou eu. Como é que ela recebeu de volta 100 vezes mais? Será que ela recebeu 100 perfumes daquele lá? Não sei. Acho difícil. Pode ser que tenha recebido. Mas Jesus está dizendo que a pessoa recebe 100 vezes mais em casas, recebe 100 vezes mais em carros, recebe 100 vezes mais em nisso, ou naquilo, ou naquilo, ou naquilo. É Jesus que está dizendo. Então, deixa eu dar uma olhadinha então aqui em Marcos. Marcos 10, 17 e 31. Vamos ver como é que está escrito lá. Talvez a versão seja um pouco diferente. Então aqui Pedro está falando com Jesus a respeito de, poxa, nós temos um estilo de vida, a gente se livrou de tudo, a gente deu tudo por você. E Jesus respondeu: diga a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, aumentou mais um pouco, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles, perseguição. E na era futura, a vida eterna. Talvez você já não queira fazer exatamente isso, porque ele está dizendo o seguinte: você vai receber 100 vezes mais, em carro, casa, comida, banho, enfim, tudo, 100 vezes mais. Porém, vem com eles perseguição. As pessoas vão começar a achar que você está fazendo alguma coisa errada, ou vão começar a pegar no seu pé, vão começar a te perseguir. Porque o próprio Deus está te abençoando, haverá perseguição. Toda e qualquer pessoa que teme a Deus, que serve a Deus,
e Deus dá 100 vezes mais, de alguma natureza, de alguma coisa, pode ter certeza que você vai ser perseguido. É a pergunta que eu te faço. Você está disposto a servir a Deus, doar para Ele as coisas que você tem, receber 100 vezes mais, porém, ser perseguido? Às vezes a gente esquece de olhar as coisas que Jesus nos passa e analisar e avaliar de fato se vale a pena o preço. Gente, talvez valha a pena você servir Mamon. Talvez valha a pena, no seu ponto de vista. Mas eu quero propor para você analisar isso aqui, ó. Deus. Talvez valha a pena você se doar por Ele. Talvez valha a pena você, até como eu conheço algumas pessoas, na hora de fazer uma oferta, Deus toca e diz assim: eu não estou pedindo nada para vocês, tá? Só estou dando um exemplo. Não estou pedindo nada. Mas talvez Deus chegue e diz assim: dá teu carro para a igreja, ou dá teu carro para aquela pessoa. E o casal dá o carro. Eu não acredito que Deus vai dar 100 carros para ele. Eu não vejo Deus fazendo assim. Mas eu vejo Deus trabalhando na vida dessa pessoa, dando para ele 100 vezes mais, em outros valores. Pode até recuperar o carro 2 vezes, 3 vezes, não sei. Gente, o foco não é esse. O foco é você saber que Deus está dizendo: ei, não se preocupe, eu sou a sua garantia. Se você me der 1, eu vou te dar 100 vezes mais. De alguma forma, isso vai chegar na sua vida. E de algum produto, de alguma maneira. Vamos pegar o exemplo aqui do Mary Montgomery. Quem de vocês lembra do Mary Montgomery? A Brendinha e o Anderson Silva são cria dele, né? Vieram para cá através dele. O próprio Eric veio para a C3 através do Mary Montgomery. Mas o Mary, por exemplo, ele largou a carreira possível de jogador de futebol e decidiu seguir a Cristo e fazer o ministério dele 100% em Cristo. E ele larga tudo que ele tem. Por exemplo, ele chega aqui no Brasil, ele tem aqui algumas famílias, alguns irmãos, algumas irmãs, algumas mães, algumas casas. Ele, quando vem para cá, ele não fica nem em hotel, ele fica na minha casa. E a hora que ele vier para o Brasil, se ele disser: Ronald, estou indo aí para Curitiba, ele está na minha casa, com certeza. Vocês percebem como Deus, ele abre portas? E às vezes a gente diz lá: eu vou dar um carro, eu quero 100 carros agora, hein, Deus? Não faça assim. Não haja desse jeito, você vai perder o carro. Porque você não está servindo Deus, você está servindo Mamon, com sotaque de argentino. No se puede hacer así las cosas. Temos que ser, não vou nem tentar. Tem que ser gente séria. Crer em Deus, servir a Deus, temer a Deus é a coisa mais importante que você precisa fazer. Quando você olha então a passagem e você vê Judas correndo atrás do dinheiro, e o que aconteceu com ele? Suicídio. Ele se matou. Porque o Deus dele, Mamon não dá para confiar nele. Ele te dá uma coisa e depois não vai te dar 100 vezes mais. Ele vai querer te matar. Literalmente, o diabo quer matar as pessoas. Ele pode até te dar uma coisinha, mas aí atrás daquela coisinha tem aquele anzol. E você agarrou, e aí ele te puxa. Ele vai te tragar. Então, fuja de Mamon. Fuja de servir a riqueza. Fuja, não aceite um emprego só porque paga mais. Vá falar com Deus. Deus, é lá que o Senhor quer que eu esteja? É lá que o Senhor quer que eu te sirva? Ah, vou ganhar o dobro. E daí? E daí que você vai ganhar o dobro? Talvez custe a sua família, talvez custe a sua saúde, talvez custe muitas coisas. Se você for atrás do dinheiro só porque é o dobro do salário, me desculpe, pode ser que em pouco tempo a empresa te mande embora. O risco, gente, é muito grande de você servir a Mamon e se iludir com o cifrão que tem na frente
Perceba aqui, ó, 330. Judas tentou os 300, não conseguiu, se satisfez com 30 e entregou Jesus e morreu. Porque ele servia a Mamon, ele fica cego. Quando nós estamos servindo a qualquer outra coisa, a não ser Deus, nós temos os nossos valores totalmente distorcidos. Exemplo, vamos lá. Eu estou, há milhares de anos atrás, e eu estou fugindo do Egito. Lembra daquela história do Mar Vermelho, se abriu e tal? Lembra? Muito bem. Eu te pergunto, você na sua sã consciência, você está perseguindo um exército. Aí o mar se abriu. E aquele exército entra fugindo pelo meio do mar. Aí você tenta ir atrás, tem uma coluna de fogo que você não consegue passar. De repente, levanta. Tem muralha de água para tudo que é lado, para os dois lados. Aí você olha, você faz parte de um povo que não serve a Deus, que é totalmente pagão. Vou colocar assim, extremamente pecador. É um povo que não tem paz, não tem o Espírito de Deus neles. Não tinha. Aí você olha, lá na frente, água para esse lado, água para esse lado. Como é que pode ter água dos dois lados? Você vê o povo já saindo. Nada está acontecendo com ele. E eu não sei quanto a você, mas eu, em minha sã consciência, eu jamais entraria naquela cilada. É cheiro de cilada total. Qualquer pessoa que está equilibrada, que está com os valores em equilíbrio, tem uma vida certinha, bem equilibrada, ela não vai entrar num esquema desse. Mas eles entraram. E todo o exército do Egito morreu. Faraó e os seus cavaleiros, e as suas carruagens, as carroças, tudo foi para a bancarrota. Por quê? Porque o pecado cega, e Mamon não é nada diferente. O dinheiro, gente, ele cega, ele faz você fazer coisas que você jamais faria. Você não faria as coisas que você faz se Mamon não fosse o teu Deus. Graças a Deus, nós aqui temos esta inclinação de servir a este Deus, que Ele tem prazer em nos dar 100 vezes mais e ainda nos dar a vida, e não apenas uma vida agora, uma vida eterna. Outro exemplo, por exemplo, pega lá a historinha do Nemo. Está lá a Dolly, e ela vê assim um caminho pelo meio do oceano ali, e como é que é o nome do peixinho, do palhaço lá? Marlin? Não, Nemo é o filho. É o Marlin. Marlin. Então, o Marlin está dizendo, vão por aqui. Não tem discernimento algum. Né? E aí desce aquelas águas vivas, tal. Quando você não tem o Espírito de Deus em você, quando você está servindo um outro Deus, você não tem discernimento, você está cego. E a consequência disso, gente, lá na frente, é a morte. Quantas pessoas a gente conhece que simplesmente foram atrás de um emprego, foram atrás de uma oportunidade, saíram da igreja, se mudaram para outra cidade, lá não tinha nenhum ambiente bom para a pessoa, começou a ganhar dinheiro e daqui a pouco perdeu família, perdeu saúde, perdeu tudo. Em vez de ganhar 5 mil por mês, foi lá ganhar 15 mil por mês. Ah não, agora sim. Não corra atrás do dinheiro. Não corra atrás do dinheiro. Uma coisa que eu quero incentivar vocês, e com isso eu quero encerrar, é que você desenvolva intimidade com Deus. Ele vai abrir as portas para você. Gente, Deus está no 100 vezes mais. Mas antes do 100 vezes mais, Ele quer você, um a um. Ele quer você criando um ambiente entre você e Ele, aonde você puxa uma cadeira
e você senta e conversa com Deus no teu dia a dia. E você não simplesmente vomita um monte de necessidade para Ele. Aonde você chega na decência da educação e você pergunta: e aí, Deus, como está sendo o teu dia? Como é que você está? E não só, me dá isso, 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 me livra disso, me livra disso, me livra disso, me livra disso, me livra disso. Não. Desenvolva um relacionamento com Ele. E o relacionamento entre duas pessoas, ida e volta. Pergunte como é que ele está. Pergunte: eu posso te ajudar alguma coisa hoje, Deus? Olha que privilégio. Você poder chegar para Deus e dizer assim: posso te ajudar? Eu posso te servir? Tem alguma coisa que eu posso fazer pelo Senhor hoje? Gente, você servindo a Deus, a riqueza vem, os recursos vêm, o melhor emprego vem, o melhor curso vem. E a hora que você receber isso, você é capaz de reconhecer que Deus é que é a fonte disso tudo. E você tranquilamente diz: Deus, eu amo tanto. E vocês sabem que eu amo muito essas canetinhas, né? Eu chego assim: Deus, é sua. Eu não duvido que daqui a pouco, daqui a uns meses, me venha 100 canetas. Mas não faço questão alguma das 100 canetas. Eu preciso fazer questão disso aqui, ó. Eu e Ele. Cada um de nós, cada um de vocês, tem um desejo tão grande, de poder sentar e conversar com Deus e perceber que Ele realmente está vivo, que Ele existe, não é simplesmente um conceito na minha cabeça, Ele é uma pessoa, Ele é real. Eu posso sentar e conversar com Ele. Gente, eu garanto para vocês, eu prometo para vocês, que vocês vão ouvir a voz dEle. E não é porque você é santo, não é porque você não peca, não, é porque você simplesmente faz isso. Você demonstra que você está interessado nele. Você é capaz de se ajoelhar, você é capaz de, na adoração, levantar seus braços, suas mãos, dançar na presença dele. Cada um de vocês, eu sei que tem, às vezes, aquela lágrima, sabe? Quantas vezes eu já fiz isso? Fala assim: puxa Deus, será que você podia falar comigo? E a gente passa, às vezes, semanas, né? Às vezes você não passa semanas sem escutar a voz de uma pessoa preciosa, uma pessoa que você ama. Às vezes você passa uma semana e não escuta nada, não sente Deus perto de você. Quero incentivar você, sente com Ele. E se te ajudar, faça. Põe uma cadeira na sua frente. Põe uma cadeira lá, experimente. Ele vai sentar ali. Ele vai sentar, Ele vai conversar com você. Gente, Ele enviou Jesus para você e para mim. 2000 anos atrás, a raça humana era um caos. Era ruim, pior do que é hoje. Muito ruim, muito ruim. Muito ruim. E ainda assim, Deus diz: eu amo todos eles. Jesus, eu vou ter que sacrificar você. Se nós, quando éramos inimigos, arquirrivais, ainda assim Ele enviou Jesus, quanto mais agora que Jesus já foi enviado e ressuscitou, está tudo resolvido, né? Deus está consolado porque o Filho dele está vivo. Quanto mais agora, Ele não vai aceitar o teu convite. Quando você disser assim: Pai, senta aqui comigo, preenche esse vazio aqui, me ajuda a entender algumas coisas, me ajuda a entender uma coisa pelo menos, hoje. E pergunto para Ele: o que eu posso fazer pelo Senhor? O que eu posso fazer por você hoje? Eu tenho certeza que se você continuar, lembra daquela história da rotina? A pessoa que tem rotina, a riqueza vem até a pessoa. Eu quero propor para você que você tenha uma rotina de relacionamento com Deus. Porque a riqueza dessa comunhão vai chegar até você.
Se você trouxer 1 minuto para Ele, Ele vai te dar 100 vezes mais. Eu pergunto, qual é a pessoa que não gostaria de ter 100 minutos a mais com Deus? De verdade. Quero te convidar a ficar em pé. Me permita orar junto com você. Se você confia de que Deus está aqui, peço que você faça um gesto, abra um pouquinho os braços e faça um sinal para Ele, dizendo assim que você confia nele, que você quer que Ele se aproxime de você, que você tem desejo de conhecê-lo um pouquinho mais, de experimentar um pouquinho mais dele, do reino dele. E deixa eu orar por você. Pai, eu quero te bendizer, eu quero te exaltar, eu quero te glorificar. Quero dizer que o Senhor é, para cada um de nós, a pessoa mais importante do mundo. Pai, nós não sabemos como orar, nós não sabemos como tocar o teu coração e perceber que a gente tocou o teu coração e que o Senhor vai nos tocar de volta. Pai, nós precisamos experimentar o Senhor e nós estamos nos dispondo a te buscar rotineiramente, de buscar de manhã, ou de tarde, ou de noite, mas de alguma forma, a gente quer se aproximar do Senhor, através de Jesus, e passar um tempo contigo. Eu te peço, Pai, toque cada uma das pessoas que está aqui agora. Pai, nesta hora, Espírito Santo, venha sobre cada um de nós, aquece o nosso coração, Senhor. Pai, aquece o coração de cada um aqui, em nome de Jesus. Aquece o coração, Senhor, aquece o coração. Se aproxime, Senhor, se aproxime. Faça acelerar o coração, faça palpitar o coração, faça as mãos suarem frio. Faça alguma coisa, Senhor, e mostre que o Senhor é real, que o Senhor está vivo, e o Senhor se importa com cada um de nós. Vem, Espírito Santo, e varre esse lugar. Envia os teus anjos, Pai, para ministrarem a favor de cada um aqui. Senhor, venha, traga avivamento, traga vida, traga um toque especial, traga uma realidade espiritual no coração de cada um. Que nenhuma das pessoas que está aqui saia seca, saia vazia, mas saia com uma expectativa, um desejo de se aproximar do Senhor. Pai, não importa quantos anos a pessoa tem tentado, quantos anos ela já está frustrada, eu declaro agora em nome de Jesus, de que isso vai ficar para trás, e hoje o Senhor vai romper a frieza, romper com a decepção, romper com a frustração, e hoje, nós aqui, todos, cada um de nós, cada um, Senhor, vai poder ter uma noite gostosa contigo. Antes de dormir, Senhor, eu vejo pessoas se aproximando de Ti, se ajoelhando na cama e falando com o Senhor. Eu vejo lágrimas de alegria, de reencontro sendo derramadas, Senhor. Pai, eu declaro em nome de Jesus, aqui dentro da C3, pessoas prósperas, pessoas com riquezas em suas mãos. Por quê? Porque elas servem e buscam ao Senhor. Nós rejeitamos toda a ação do inimigo, trazendo a entidade de Mamon sobre nossas vidas. Nós dizemos não, e nós dizemos a Ti, Deus, sim, sim, Senhor, para Ti somente, Deus. Nós queremos Te servir, queremos Te adorar, em nome de Jesus. Amém. Amém.